Nota do autor. Graças ao fato de este livro ter sido escrito por um cidadão dos Estados Unidos da América, suas páginas contêm referências a aspectos do American Way of Life. Sem dúvida, exemplos como a adoração cultural por automóveis e armas de fogo podem parecer estranhos, até mesmo inúteis, quando relacionadas com a crise internacional. Isso pode ser verdade. Alguns exemplos americanos são realmente inaplicáveis, mas as lições que se escondem por trás deles não. A filosofia deste livro nunca foi estritamente americana. Suas táticas e estratégias aplicam-se a seres humanos com espírito de sobrevivência de todo o mundo, independente de nacionalidade e localização. A ameaça zumbi é realmente um problema internacional. Cidadãos da Europa Oriental e das Ilhas Britânicas, com suas densas populações, ausência, relativa, de crimes violentos e mais de 2 gerações onde reina a paz, a solidez e a prosperidade econômica talvez estejam atualmente mais vulneráveis aos mortos-vivos do que em qualquer outro período da história. Qualquer um que acredite que o parlamento americano possa resolver um ataque zumbi tão facilmente quanto soluciona uma greve de motoristas de caminhão, faria bem em estudar a respeito da última vez em que uma praga tornou-se epidemia em seu país. Uma insurreição pode ter início com 4 zumbis na Andaluzia, Espanha, e em 3 semanas estar infestando milhares de cidadãos em Lake District, Inglaterra. Da mesma forma, os cidadãos de países geograficamente isolados como Austrália e Nova Zelândia estão correndo o sério risco de acalentarem um falso senso de segurança. Como poderemos ver nas próximas páginas, incluindo uma coletânea de ataques registrados, a distância física nunca é um impedimento. Os moradores desses países devem buscar segurança em suas vastas imensidões subpovoadas. Em teoria, essa informação está correta. O Otago ou os Alpes meridionais poderiam fornecer proteção adequada, mas como você seria capaz de chegar lá? Como viveria e o que faria se encontrasse zumbis até mesmo nesses locais? De Glasgow à Cidade do Cabo, de Dublin a Hobart, este livro é perfeito para você. Chegará o tempo em que deixaremos de lado nossas fronteiras artificiais e nos uniremos contra a ameaça comum da extinção. Dificilmente essa será uma época de nacionalismo improdutivo e fora de moda. Os mortos-vivos nos ameaçam como se fossemos um único mundo e é só como um único mundo que poderemos sobreviver. Os mortos-vivos, mitos e realidades. Ele vem da sepultura. Seu corpo é o lar de vermes e imundícies. Não há vida em seus olhos, nem calor em sua pele ou batimentos em seu peito. Sua alma é. Nota do autor. Graças ao fato de este livro ter sido escrito por um cidadão dos Estados Unidos da América, suas páginas contêm referências a aspectos do American Way of Life. Sem dúvida, exemplos como a adoração cultural por automóveis e armas de fogo podem parecer estranhos, até mesmo inúteis, quando relacionadas com a crise internacional. Isso pode ser verdade. Alguns exemplos americanos são realmente inaplicáveis, mas as lições que se escondem por trás deles não. A filosofia deste livro nunca foi estritamente americana. Suas táticas e estratégias aplicam-se a seres humanos com espírito de sobrevivência de todo o mundo, independente de nacionalidade e localização. A ameaça zumbi é realmente um problema internacional. Cidadãos da Europa Oriental e das Ilhas Britânicas, com suas densas populações, ausência, relativa, de crimes violentos e mais de 2 gerações onde reina a paz, a solidez e a prosperidade econômica talvez estejam atualmente mais vulneráveis aos mortos-vivos do que em qualquer outro período da história. Qualquer um que acredite que o parlamento americano possa resolver um ataque zumbi tão facilmente quanto soluciona uma greve de motoristas de caminhão, faria bem em estudar a respeito da última vez em que uma praga tornou-se epidemia em seu país. Uma insurreição pode ter início com 4 zumbis na Andaluzia, Espanha, e em 3 semanas estar infestando milhares de cidadãos em Lake District, Inglaterra. Da mesma forma, os cidadãos de países geograficamente isolados como Austrália e Nova Zelândia estão correndo o sério risco de acalentarem um falso senso de segurança.
Como poderemos ver nas próximas páginas, incluindo uma coletânea de ataques registrados, a distância física nunca é um impedimento. Os moradores desses países devem buscar segurança em suas vastas imensidões subpovoadas. Em teoria, essa informação está correta. O Oaxaca ou os Alpes meridionais poderiam fornecer proteção adequada, mas como você seria capaz de chegar lá? Como viveria e o que faria se encontrasse zumbis até mesmo nesses locais? De Glasgow à Cidade do Cabo, de Dublin a Hobart, este livro é perfeito para você. Chegará o tempo em que deixaremos de lado nossas fronteiras artificiais e nos uniremos contra a ameaça comum da extinção. Dificilmente essa será uma época de nacionalismo improdutivo e fora de moda. Os mortos-vivos nos ameaçam como se fossemos um único mundo e é só como um único mundo que poderemos sobreviver. 1. Fontes. Infelizmente, pesquisas extensas ainda não conseguiram isolar um exemplar do Solanum na natureza. A água, o ar e o solo em todos os ecossistemas, em todas as partes do mundo, mostraram-se negativos, assim como a fauna e a flora. No momento em que este livro é escrito, a pesquisa ainda continua. 2. Sintomas. A escala a seguir esquematiza o processo de um ser humano infectado, o que pode levar mais ou menos horas, dependendo do indivíduo. Hora 1. Dor e descoloração, marrom arroxeada, da área infectada. Imediata coagulação da ferida, já que a infecção é proveniente de uma escoriação. Hora 5. Febre, 37-39,5 graus Celsius, tremores, demência leve, vômito, dor aguda nas articulações. Hora 8. Entorpecimento das extremidades e da área infectada, aumento da febre, 39,5, 41 graus Celsius, aumento da demência, perda da coordenação muscular. Hora 11. Paralisia da parte inferior do corpo, dormência global, diminuição da frequência cardíaca. Hora 16. Coma. Hora 20. Parada cardíaca. Atividade cerebral nula. Hora 23. Reanimação. 3. Transferência. O Solanum é totalmente contagioso e totalmente fatal. Felizmente para a raça humana, o vírus não é inoculado pela água nem por ar. Nunca houve relatos de seres humanos que entraram em contato com o vírus através de elementos da natureza. A infecção pode ocorrer apenas por contato direto com os fluidos. A mordida do zumbi, apesar de ser de longe a mais reconhecida forma de transferência, não é, de modo algum, a única. Seres humanos têm sido infectados ao esfregar feridas abertas contra escoriações de zumbis ou ao receberem respingos dos restos dessas criaturas após uma explosão. A ingestão de carne infectada, uma vez que a pessoa não tenha feridas na boca, entretanto, resulta em morte permanente, e não em contágio. É provado que a carne infectada é altamente tóxica. Nenhuma informação histórica, experimental ou de qualquer outro tipo, trouxe à tona os resultados de relações sexuais com um espécime morto-vivo. Entretanto, como já foi citado anteriormente, a natureza do Solanum sugere um alto poder infeccioso. As recomendações contra tal ato seriam inúteis, já que a única pessoa insana o suficiente para tentar deveria ser ignorada pelos zumbis para a própria segurança deles. Muitos argumentam que, dada a natureza coagulada dos fluidos corporais dos mortos-vivos, a probabilidade de contaminação deveria ser baixa. Entretanto, deve-se lembrar que até mesmo um único organismo é suficiente para iniciar o ciclo. 4. Contágio entre espécies. O Solanum é fatal para todas as criaturas vivas, independente de tamanho, espécie ou ecossistema. A reanimação, entretanto, ocorre apenas nos seres humanos. Estudos mostram que ao infectar um cérebro não humano, o Solanum expirará algumas horas após a morte de seu hospedeiro, fazendo com que a carcaça torne-se segura para ser manuseada. Animais infectados falecem antes que o vírus possa se multiplicar em seus corpos. A contaminação através de picadas de insetos, como as de mosquito, por exemplo, podem também ser descartadas.
Experiências provaram que todos os insetos parasitas reconhecem e rejeitam hospedeiros infectados em 100% das ocasiões. 5. Tratamento. Quando um ser humano é infectado, pouco pode ser feito para salvá-lo. Devido ao fato de o Solanum ser um vírus, e não uma bactéria, os antibióticos não surtem efeito. A imunização, a única maneira de combater um vírus, é igualmente inútil, já que até mesmo a mais minúscula dosagem pode levar a uma infecção totalmente desenvolvida. A pesquisa genética está em marcha. Os objetivos variam de anticorpos humanos mais fortes a estruturas celulares resistentes a contravírus criados para identificar e destruir o Solanum. As pesquisas para estes e outros tratamentos mais radicais estão ainda nos primeiros estágios, sem nenhum sucesso previsível num futuro próximo. Experiências em campos de batalha levaram à amputação imediata do membro infectado, dependendo da localização da mordida, mas estes tratamentos são, na melhor das hipóteses, dúbios, com uma taxa de menos de 10% de sucesso. E mais provável que o ser humano infectado esteja condenado desde o momento em que o vírus entra em seu organismo. Caso o ser humano infectado escolha o suicídio, deve lembrar-se de que o cérebro deve ser eliminado primeiro. Foram registrados casos nos quais indivíduos recentemente infectados, que morreram por diferentes meios de contágio pelo vírus, foram no entanto reanimados. Estes casos normalmente ocorrem quando o indivíduo falece após a 5ª hora de contágio. De qualquer maneira, qualquer pessoa morta após ser mordida ou infectada de alguma outra forma pelos mortos-vivos deve ser descartada. 6. Reanimando os que já estão mortos. Tem-se sugerido que corpos humanos recém-falecidos podem ser reanimados se o Solanum for introduzido após seu falecimento. Isto é uma falácia. Os zumbis ignoram carne necrosada e, por consequência, não conseguem transferir o vírus. Experimentos realizados durante a Segunda Guerra Mundial, ver ataques registrados, na página 243, provaram que a injeção de Solanum num cadáver seria ineficaz, pois a corrente sanguínea estagnada não seria capaz de transportar o vírus até o cérebro. Injeções administradas diretamente no cérebro morto seriam igualmente inúteis, já que as células mortas não poderiam reagir ao vírus. O Solanum não cria vida, ele altera. Características dos zumbis. 1. Habilidades físicas. Em geral, acredita-se que os mortos-vivos possuem poderes sobre-humanos, força extraordinária, velocidade que beira da luz, telepatia etc. As histórias variam de zumbis voando pelos ares ou escalando superfícies verticais como se fossem aranhas. Embora essas peculiaridades devam ter sido criadas para tornar mais fascinantes as encenações sobre essas criaturas, o necrófilo isolado está longe de ser um demônio mágico e onipotente. Nunca se esqueça de que o corpo de um morto-vivo é, para todos os propósitos práticos, humano. As mudanças que podem ocorrer estão na maneira como esse novo corpo reanimado é utilizado pelo cérebro agora infectado. Não há como um zumbi voar, a não ser que o humano que ele costumava ser pudesse fazê-lo. O mesmo serve para a projeção de campos de força, teletransporte, movimentos através de objetos sólidos, transformação em lobo, cuspir fogo e uma variedade de outros talentos místicos atribuídos aos mortos que andam. Imagine o corpo humano como um kit de ferramentas. O cérebro sonâmbulo possui estas ferramentas, e apenas estas, à sua disposição. E também não pode criar novos espécimes a partir do nada. Mas eles podem, como você verá, usar essas ferramentas em combinações muito pouco convencionais, ou levar sua durabilidade para além dos limites humanos a que estamos acostumados. A visão. Os olhos de um zumbi não são diferentes dos de um ser humano normal. O que muda é a forma como o cérebro interpreta os sinais enviados pelos olhos enquanto estes ainda são capazes, dada sua taxa de decomposição, de transmitir sinais visuais. Os estudos são inconclusivos no que diz respeito às habilidades visuais dos mortos-vivos. Eles são capazes de avistar a presa a distâncias comparáveis com as capacidades dos seres humanos, mas se conseguem distinguir um humano de um ser de sua própria espécie ainda é controverso.
Uma teoria sugere que o movimento realizado pelos homens, que são mais rápidos e suaves do que os mortos-vivos, é o que faz com que sejam notados pelos olhos dos zumbis. Têm sido realizadas experiências nas quais seres humanos tentam confundir os necrófilos que se aproximam ao imitar seus movimentos e adotando um andar trôpego, desajeitado e claudicante. Até a presente data, nenhuma dessas tentativas foi bem-sucedida. Sugere-se que os zumbis possuem visão noturna, um fato que explica sua capacidade de caçar durante a noite. Esta teoria foi desmascarada pelo fato de todos os zumbis serem experientes predadores noturnos, mesmo aqueles que não possuem olhos. B. Audição. Não há dúvida de que os zumbis possuem uma excelente audição. Eles não apenas conseguem detectar sons, como também determinam a direção de onde vem o ruído. A amplitude básica parece ser a mesma dos seres humanos. Experiências com frequências extremamente altas e baixas apresentaram resultados negativos. Os testes também revelaram que os zumbis são atraídos por qualquer ruído, não apenas por aqueles produzidos por seres vivos. Registrou-se que os necrófilos são capazes de notar sons ignorados pelos humanos vivos. A explicação mais provável, embora não comprovada, é a de que os zumbis dependem de todos os sentidos igualmente. Os seres humanos são orientados para privilegiar a visão desde que nascem, dependendo dos outros sentidos apenas se o sentido primário for perdido. C. Olfato. Ao contrário do que acontece com a audição, o morto-vivo possui um olfato mais apurado. Tanto nas situações de combate quanto nos testes de laboratório, eles foram capazes de distinguir o odor de presas vivas sobre todos os outros. Em muitos casos, dadas as condições eólicas ideais, os zumbis reconhecem o cheiro de cadáveres frescos a uma distância de mais de 1,5 km. Novamente, isso não significa que os necrófilos possuem um olfato mais desenvolvido do que o dos seres humanos, mas simplesmente acreditam mais nesse sentido. Não se sabe exatamente que tipo de secreção sinaliza a presença da presa, suor, feromônios, sangue etc. No passado, as pessoas que procuravam se movimentar sem serem descobertas tentavam a mascarar seu odor humano com perfumes, desodorantes ou outros produtos químicos de cheiro forte. Nenhuma dessas tentativas foi bem-sucedida. Estão em andamento experiências que sintetizam os cheiros de criaturas vivas no intuito de atrair ou até mesmo repelir os mortos que andam. Um produto eficaz ainda está longe de ser criado. D. Paladar. Sabe-se muito pouco sobre as origens do paladar alterado dos mortos que andam. Os zumbis possuem a capacidade de distinguir a carne humana da de outros animais, e eles preferem a primeira. Os necrófilos também possuem uma notável capacidade de rejeitar carniça, preferindo carne recém-morta. Um corpo humano que está morto há mais de 12 ou 18 horas será rejeitado como comida. O mesmo serve para cadáveres que foram embalsamados ou preservados de outra forma. Se este fenômeno tem algo a ver com o agosto, ainda não foi comprovado. Pode ter alguma relação com o cheiro ou, talvez, outro instinto ainda não descoberto. Já no que diz respeito à razão pela qual os zumbis preferem exatamente a carne humana, a ciência ainda não encontrou nenhuma resposta para essa desorientadora, infeliz e aterrorizante pergunta. E, tato. Os zumbis literalmente não possuem sensações físicas. Todos os receptores nervosos espalhados ao longo do corpo permanecem mortos após a reanimação. Essa é verdadeiramente a maior e mais apavorante vantagem dos mortos-vivos sobre os seres humanos. Nós, como humanos, temos a capacidade de experimentar a dor física como um sinal de lesão corporal. Nosso cérebro classifica estas sensações, combina-as com experiências que as instigaram e, em seguida, arquiva a informação para utilizá-la como uma advertência contra lesões futuras. Esta é uma dádiva da psicologia e do instinto que permite a sobrevivência da espécie. É por isso que damos valor a virtudes como a coragem, que inspira as pessoas a realizarem ações apesar dos avisos de perigo.
A incapacidade de reconhecer e evitar a dor é o que torna os mortos que andam tão formidáveis. Os ferimentos não serão percebidos, e, por consequência, não deterão o ataque. Mesmo que o corpo de um zumbi esteja seriamente avariado, ele continuará a atacar até que nada mais reste. Sexto sentido. As pesquisas históricas, combinadas com observação laboratorial e de campo, mostram que os mortos que andam são conhecidos por atacar até mesmo quando seus órgãos dos sentidos estão danificados ou completamente decompostos. Será que isso significa que os zumbis possuem um sexto sentido? Talvez. Os seres humanos vivos usam menos de 5% da capacidade cerebral. É possível que o vírus possa estimular outra habilidade sensorial que foi esquecida pela evolução. Esta teoria é uma das mais calorosamente debatidas na guerra contra os mortos-vivos. Até agora, nenhuma evidência científica foi encontrada para balizar nenhum dos dois lados. Regeneração. Apesar das lendas e do folclore ancestral, provou-se que a fisiologia dos mortos-vivos não tem poderes de regeneração. As células que sofrem lesões permanecem danificadas. Qualquer escoriação, independente de tamanho e natureza, permanecerá durante todo o restante da reanimação do cadáver. Diversos tratamentos médicos têm sido testados no intuito de simular o processo de cura em necrófilos que foram capturados. Nenhum deles foi bem-sucedido. Essa incapacidade de autorregeneração, algo que os seres vivos têm como certo, é uma imensa desvantagem para os mortos-vivos. Por exemplo, todas as vezes em que fazemos algum tipo de esforço físico, rompemos nossos músculos. Com o tempo, eles são reconstruídos, tornando-se mais fortes do que antes. A massa muscular de um necrófilo permanecerá danificada, reduzindo sua eficiência. Decomposição. Estima-se que a duração média do ciclo vital a zumbi, ou seja, quanto tempo ele é capaz de funcionar antes de ficar completamente podre, é de 3 a 4 anos. Apesar de este dado parecer fantástico, um cadáver humano capaz de evitar os efeitos naturais da decomposição. Suas causas podem ser encontradas na biologia básica. Quando um corpo humano morre, suas entranhas são imediatamente atacadas por bilhões de organismos microscópicos. Estes organismos estão sempre presentes, no ambiente externo e dentro do próprio corpo. Em vida, o sistema imunológico coloca-se como uma barreira entre esses organismos e seu alvo. Quando morremos, a barreira é removida. Os organismos começam a multiplicar-se exponencialmente enquanto se alimentam e, deste modo, decompõem o cadáver até o nível celular. O cheiro e a descoloração associados com qualquer carne em decomposição são processos biológicos relacionados com a ação desses micróbios. Quando você pede um bife maturado num restaurante, está pedindo um pedaço de carne que já começou a apodrecer. A carne originalmente dura é amaciada por micro-organismos que decompuseram suas fibras rígidas. Num curto espaço de tempo, esse bife, assim como o cadáver humano, será dissolvido até desaparecer, deixando para trás apenas materiais muito duros ou que não servem de nutriente para nenhum micróbio, como ossos, dentes, unhas e cabelos. Este é o ciclo da vida normal, a maneira encontrada pela natureza de reciclar nutrientes na cadeia alimentar. Para deter o processo e preservar o tecido morto, é necessário colocar a carne num ambiente impróprio para bactérias, como em temperaturas extremamente altas ou baixas, banhadas em substâncias tóxicas como formol, ou, neste caso, saturadas de solanum. Quase todas as espécies de micróbios envolvidos no processo normal de decomposição humana têm repetidamente rejeitado carne contaminada com o vírus, efetivamente embalsamando o zumbi. Se não fosse por isso, combater os mortos-vivos seria fácil, bastaria evitá-los por algumas semanas ou até mesmo dias até que eles se deteriorassem, sobrando apenas os ossos. As pesquisas ainda não conseguiram determinar a causa desse fenômeno. Determinou-se que pelo menos algumas espécies de micróbios ignoram os efeitos repelentes do solanum. Caso contrário, os mortos-vivos iriam permanecer perfeitamente conservados para sempre.
Também foi observado que condições naturais como a umidade e a temperatura possuem um papel igualmente importante. Os mortos-vivos que rondam as margens dos rios da Louisiana dificilmente durarão tanto quanto aqueles que habitam o seco e gélido deserto de Gobi. Situações extremas, como congelamento profundo ou imersão em fluido de preservativo, poderiam, de forma hipotética, permitir que uma espécie morta-viva existisse indefinidamente. Estas técnicas se tornaram conhecidas por permitirem que os zumbis ajam por décadas, até anos. A decomposição não indica que um membro da horda dos mortos-vivos simplesmente irá cair. A deterioração pode afetar diversas partes dos corpos em horas diferentes. Espécimes foram encontrados com os cérebros intactos, mas com corpos praticamente desintegrados. Outros com o cérebro parcialmente apodrecidos são capazes de controlar algumas funções corporais, entretanto, ficam completamente paralisados no que diz respeito a outras. Uma teoria popular que circulou recentemente tenta explicar a história de uma múmia do Egito Antigo como um dos primeiros exemplares de um zumbi embalsamado. As técnicas de preservação permitiam que o corpo continuasse funcionando muitas centenas de anos depois de ser sepultado. Qualquer pessoa com um conhecimento rudimentar do Antigo Egito acharia esta história risível. O mais importante e complicado passo na preparação fúnebre de um faraó era a retirada do cérebro e digestão. Evidências recentes desmentiram de uma vez por todas a teoria segundo a qual a carne humana serve como combustível para os mortos-vivos. O sistema digestivo dos zumbis é completamente adormecido. O complexo procedimento de processar a comida, extrair os nutrientes e excretar os resíduos não é necessário à fisiologia dos zumbis. Autópsias realizadas em mortos-vivos neutralizados demonstraram que a comida dessas criaturas permanece em seu estado original, sem ser digerida, durante todas as fases da digestão. Esse material parcialmente mastigado e em lento processo de apodrecimento continuará a ser acumulado enquanto o zumbi devorar mais vítimas, até que seja forçado pelo ânus, ou que literalmente provoque a explosão do estômago ou dos tubos intestinais. Embora este exemplo mais drástico de não digestão seja raro, centenas de relatos de testemunhas oculares confirmam que os mortos-vivos possuem barrigas dilatadas. Foi descoberto no sistema digestivo de um espécime capturado, que passou por uma dissecação, mais de 95 quilos de carne humana. Relatos ainda mais raros confirmam que os zumbis continuam a se alimentar por muito tempo depois que seus sistemas digestivos sofrem a explosão interna. Respiração. Os pulmões dos mortos-vivos continuam a funcionar no sentido de que inspiram o ar e o expiram do corpo. Esta função é responsável pelo grunhido típico dos zumbis. Entretanto, o que os pulmões e a química corporal não conseguem realizar é a extração de oxigênio e a remoção de dióxido de carbono. Dado que o solanum elimina a necessidade das duas funções, todo o sistema respiratório torna-se obsoleto no corpo de um necrófilo. Isso explica como os mortos que andam conseguem andar debaixo d'água ou sobreviver em ambientes letais para os humanos. O cérebro dessas criaturas, como já foi mencionado anteriormente, é independente da presença de oxigênio. Circulação. Seria um pouco inexato dizer que os zumbis não têm coração. Entretanto, não seria inexato dizer que eles não encontraram nenhuma serventia para este órgão. O sistema circulatório dos mortos-vivos é pouco mais do que uma teia de tubos inúteis preenchidos com sangue paralisado. O mesmo se aplica ao sistema linfático, assim como a todos os outros fluidos corporais. Apesar de esta mutação possivelmente ter ocorrido para dar aos mortos-vivos mais uma vantagem sobre a humanidade, ela se mostrou uma dádiva. A ausência de massa fluida evita que o vírus seja transmitido com facilidade. Se isso não fosse verdade, os combates corpo a corpo poderiam ser impossíveis, já que o ser humano na defesa seria quase certamente salpicado por sangue ou outros fluidos. Reprodução. Os zumbis são criaturas estéreis. Seus órgãos sexuais são necrosados e impotentes.
Foram realizadas tentativas de fertilizar óvulos de zumbis com espermatozoides humanos e vice-versa. Nenhuma delas foi bem-sucedida. Os mortos-vivos também não demonstram nenhum sinal de desejo sexual, nem pela própria espécie ou por seres humanos. Até que as pesquisas provem o contrário, o maior medo da humanidade de que os mortos reproduzam os mortos é uma reconfortante impossibilidade. Força. Os necrófilos possuem a mesma força bruta que os vivos. A força que pode ser aplicada depende enormemente do tipo de indivíduo que o zumbi é. A massa muscular que uma pessoa tem em vida poderá ser tudo que ela terá na morte. Ao contrário de um corpo vivo, não há nenhuma comprovação de que as glândulas suprarrenais funcionem nos mortos, negando aos zumbis as explosões de energia das quais os seres humanos desfrutam. A única vantagem palpável que os mortos-vivos possuem é um vigor espantoso. Imagine fazer ginástica ou qualquer outro ato que requeira esforço físico. É provável que a dor e a exaustão ditem os seus limites. Estes fatores não se aplicam aos mortos. Eles continuarão a agir, com a mesma energia dinâmica, até que os músculos que viabilizam os movimentos literalmente se desintegrem. Embora este fato contribua para o enfraquecimento progressivo dos necrófilos, também permitem um primeiro ataque poderoso. Muitas barricadas que teriam exaurido 3 ou até mesmo 4 seres humanos de corpo bem treinado, caíram graças à ação de um único zumbi determinado. Velocidade. Os mortos que andam tendem a se mover de forma encurvada e manquejante. Mesmo sem ferimentos ou sem sofrer de um estado avançado de decomposição, a falta de coordenação contribui para seus passos vacilantes. A velocidade é determinada principalmente pelo tamanho da perna. Os necrófilos mais altos dão passos mais longos do que suas contrapartes mais baixas. Os zumbis aparentemente são incapazes de correr. O necrófilo mais rápido já observado movia-se a uma média de um passo a cada 1,5 segundo. Mais uma vez, como acontece com a força, a vantagem dos mortos sobre os vivos é a ausência de cansaço. Os seres humanos que acreditam poder deixar os perseguidores mortos-vivos para trás, fariam bem em lembrar da história da lebre e da tartaruga, acrescentando, é claro, que neste exemplo a lebre tem uma forte probabilidade de ser devorada viva. A agilidade. O ser humano vivo mediano possui um nível de destreza 90% maior do que o do mais forte necrófilo. Muito desse fato se deve à rigidez geral do tecido muscular necrosado, daí seus passos desajeitados. O resto deve-se às funções cerebrais primitivas. Os zumbis têm pouca coordenação motora, uma de suas maiores fraquezas. Ninguém nunca observou um zumbi pulando, nem de um ponto para outro ou para cima e para baixo. Equilibrar-se numa superfície estreita também está além de suas capacidades. Nadar também é uma habilidade reservada aos seres humanos. A teoria propõe que, se um cadáver estivesse inchado o suficiente para emergir até a superfície, poderia apresentar o risco de boiar. Isto é raro, entretanto, já que a baixa taxa de decomposição não permitiria a acumulação de subprodutos gasosos. Zumbis que caem ou caminham por corpos aquáticos mais provavelmente irão encontrar-se vagando, desnorteados, pelo fundo, até que finalmente sejam dissolvidos. Eles podem ser bons escaladores, mas apenas sob certas circunstâncias. Se os zumbis perceberem uma presa acima deles, como, por exemplo, no segundo andar de uma casa, sempre tentarão escalar a construção. Os zumbis sempre tentam escalar qualquer superfície, não importando o quão impraticável ou até mesmo impossível seja a tarefa. Em praticamente todas as situações, exceto as mais fáceis, essas tentativas encontram fracasso. Mesmo no caso de escadas, quando é necessária somente a simples coordenação de colocar uma mão acima da outra, apenas 1 em 4 zumbis é bem-sucedido. 2. Padrões de comportamento. A inteligência. É repetidamente comprovado que nossa maior vantagem sobre os mortos-vivos é nossa capacidade de pensar. A capacidade mental de um zumbi mediano é um pouco menor do que a de um inseto.
Em nenhuma ocasião eles demonstraram qualquer capacidade de raciocínio ou de emprego de lógica. Tentar completar uma tarefa, falhar e depois descobrir uma nova solução por tentativa e erro é uma capacidade compartilhada por muitos membros do reino animal, mas que não existe nos mortos que andam. Os zumbis têm repetidamente falhado em testes de inteligência laboratoriais, demonstrando estar no mesmo nível intelectual dos roedores. Um caso de campo mostra um ser humano de pé em uma das extremidades de uma ponte ruída com várias dezenas de zumbis do outro lado. Um por um, os mortos que andam se jogaram do parapeito numa tentativa inútil de alcançar a presa. Em nenhuma ocasião nenhum único zumbi percebeu o que estava acontecendo e mudou sua tática de alguma maneira. Contrariando mitos e especulações, os zumbis nunca foram observados utilizando ferramentas de qualquer tipo. Até mesmo pegar uma pedra para usar como arma está além do alcance destas criaturas. Esse simples ato provaria o processo de pensamento básico envolvido em perceber que a pedra é uma arma mais eficiente do que a mão nua. Ironicamente, a era da inteligência artificial nos permite que nos identifiquemos mais facilmente com a mente de um zumbi do que nossos ancestrais mais primitivos. Com raras exceções, mesmo os computadores mais avançados não possuem a capacidade de pensar por si mesmos. Eles fazem o que estão programados para fazer, nada mais. Imagine um computador programado para executar uma função. Esta função não pode ser interrompida, modificada ou apagada. Nenhum novo dado pode ser arquivado. Nenhum novo comando pode ser instalado. Esse computador irá desempenhar apenas essa única função, repetidamente, até que sua fonte de energia seja finalmente desligada. Este é o cérebro de um zumbi. Uma máquina guiada pelo instinto com uma só tarefa, imprevisível demais para ser programada e que pode apenas ser destruída. Emoções. Sentimentos de qualquer tipo não são conhecidos pelos mortos que andam. Todas as formas de artilharia psicológica, das tentativas de enfurecer os mortos-vivos a provocar pena, acabaram em desastre. Alegria, tristeza, ansiedade, amor, ódio, medo, todos estes sentimentos e milhares de outros que constituem o coração humano são tão inúteis para os mortos-vivos quanto o próprio órgão em si. Quem sabe se essa é a maior fraqueza ou a grande força da humanidade? O debate continua e, provavelmente, perdurará para sempre. C. Memória. Um conceito moderno é o de que o zumbi retém o conhecimento de sua antiga vida. Ouvimos histórias de mortos retornando aos locais onde moravam ou trabalhavam, operando máquinas que lhes eram familiares ou até demonstrando misericórdia para com seus entes queridos. Na verdade, não existe nenhum fragmento que comprove esta esperançosa ideia. Os zumbis possivelmente não podem reter lembranças da vida anterior nem em seu consciente nem no subconsciente, até porque estes estados mentais nem existem na fisiologia desses seres. Um necrófilo não será distraído pelo animal de estimação da família, parentes vivos, ambientes familiares etc. Independente do que uma pessoa foi na vida anterior, aquele ser não existe mais, sendo substituído pelo autômato irracional sem nenhum instinto além daquele responsável pela alimentação. Isto suscita outra pergunta: por que os zumbis preferem áreas urbanas ao campo? Primeiro, os mortos-vivos não preferem as cidades, mas simplesmente permanecem onde são reanimados. Segundo, a principal razão de os zumbis tenderem a ficar nas cidades em vez de aventurarem-se pelo campo é porque as zonas urbanas têm uma concentração maior de presas. De necessidades físicas. Além da fome, que será discutida posteriormente, os mortos não demonstram nenhum desejo ou necessidades físicas expressas na vida mortal. Nunca se observou um zumbi dormindo ou descansando sob nenhuma circunstância. Eles não reagem ao calor ou ao frio excessivos. Em climas agressivos, eles nunca procuram por abrigo. Até mesmo algo simples como a sede é desconhecido para os mortos-vivos. Desafiando todas as leis da ciência, o Solanum cria o que pode ser descrito como um organismo 100%
Autossuficiente e comunicação. Os zumbis não possuem habilidades linguísticas. Apesar de suas cordas vocais terem a capacidade de falar, seus cérebros não a possuem. Sua única habilidade vocal parece ser um grunhido vindo do fundo da garganta. Este grunhido é liberado quando o zumbi identifica uma presa. O som permanecerá baixo e regular até que o contato físico seja realizado. O tom e o volume se alteram quando o zumbi inicia seu ataque. Esse som sinistro, tão tipicamente associado aos mortos-vivos, serve como um grito para regimentar os outros zumbis, como foi recentemente descoberto, uma poderosa arma psicológica. Dinâmica social. As teorias a respeito da função dos mortos-vivos como força coletiva sempre proliferaram, indo de um exército controlado por Satã, passando por um enxame semelhante a insetos controlados por feromoníos até a mais recente ideia segundo a qual eles chegam a um consenso coletivo por telepatia. A verdade é que os zumbis não possuem organização social para ser relatada. Não há hierarquia, rede de comando, nem nenhuma medida que conduza a qualquer tipo de coletivização. Uma horda de mortos-vivos, independente do tamanho ou da aparência, é simplesmente uma massa de indivíduos. Se várias centenas de necrófilos convergirem para o local onde está a vítima, isso acontecerá porque cada um deles é guiado pelo próprio instinto. Os zumbis parecem não perceber uns aos outros. Nunca foram observados indivíduos reagindo diante da visão de seus semelhantes a qualquer distância. Isso faz com que voltemos à questão dos sentidos, como o zumbi distingue um de seus semelhantes de um ser humano ou outra presa a uma mesma distância? A resposta ainda precisa ser encontrada. Os zumbis evitam uns aos outros da mesma forma que evitam objetos inanimados. Quando se esbarram, não fazem nenhuma tentativa de relacionamento nem de estabelecer comunicação. Zumbis que se alimentam do mesmo cadáver irão repetidamente puxar a carne em vez de empurrar um concorrente para fora do caminho. A única sugestão de esforço comunitário é vista nos famosos ataques em bando, o grunhido dos necrófilos chamando os outros que estão no mesmo alcance auditivo. Uma vez que tenham escutado o grito, outros mortos-vivos quase sempre convergem para sua fonte. Um estudo recente teorizou que a ação de um explorador grunhindo para sinalizar o ataque para os outros seria um ato deliberado. Entretanto, sabemos que isso ocorre apenas por acidente. O necrófilo que grunhe quando detecta uma presa faz isso graças a uma reação instintiva, e não como um alerta. Caçada. Os zumbis são organismos migratórios, sem nenhuma consideração por território ou o conceito de lar. Eles podem viajar por quilômetros e talvez, se tiverem tempo suficiente, cruzar continentes em busca de comida. Seus padrões de caça são variados. Os necrófilos podem se alimentar tanto à noite quanto durante o dia. Eles mais cambaleiam por uma determinada área do que realizam uma busca deliberada. Certas zonas ou estruturas não são destacadas como um abrigo mais provável de presas. Por exemplo, alguns sabem procurar por casas de fazenda e outras estruturas rurais, enquanto outros do mesmo grupo passam por esses locais sem lhes lançar nenhum único olhar de relance. As zonas urbanas levam mais tempo para serem exploradas, o que explica por que os mortos-vivos permanecem por mais tempo nestas áreas, mas nenhum edifício possui precedência sobre os outros. Os zumbis parecem ser totalmente desatentos com relação ao que os cerca. Por exemplo, eles não movimentam os olhos de forma que possam captar as informações de um novo ambiente. Arrastando os pés silenciosamente, com quase 900 metros de campo de visão, eles vagam a esmo, independente da localização, até que uma presa seja detectada. Como foi discutido anteriormente, os mortos-vivos possuem a capacidade excepcional de detectar a localização exata de uma vítima. Uma vez que o contato é feito, o anti-silencioso e distraído autômato transforma-se em algo mais semelhante a um míssil teleguiado. A cabeça vira-se imediatamente na direção da vítima. O maxilar cai, os lábios se retraem e, das profundezas do diafragma, vem o grunhido. Uma vez que o contato é realizado,
os zumbis não podem ser distraídos de maneira alguma. Eles continuarão a perseguir sua presa, parando apenas quando perdem o contato, realizam um assassinato bem-sucedido ou são destruídos. Motivação. Por que os mortos-vivos caçam os vivos? Já que foi comprovado que carne humana não lhes serve de fonte nutricional, por que o instinto dessas criaturas as conduz ao assassinato? A verdade nos escapa. A ciência moderna, combinada com dados históricos, demonstra que os seres humanos vivos não são as únicas delícias do menu dos mortos-vivos. Equipes de resgate que entraram em áreas infestadas relataram continuamente que eles estripam toda a vida. Qualquer criatura, independente de tamanho ou espécie, é consumida num ataque zumbi. Entretanto, a carne humana é sempre preferível a qualquer outra forma de vida. Um experimento apresentou a um espécime capturado 2 cubos de carne idênticos, um composto por material humano e outro animal. O zumbi repetidamente escolheu o cubo de carne humana. As razões que explicam este fenômeno ainda são desconhecidas. O que pode ser confirmado, sem qualquer sombra de dúvida, é que o instinto revelado pelo Solanum leva o morto-vivo a matar e devorar qualquer criatura viva que for descoberta. E parece não haver nenhuma exceção. E matando os mortos. Apesar de ser um ato simples, destruir um zumbi pode estar longe de ser fácil. Como já vimos, os zumbis não necessitam de nenhuma das funções psicológicas de que os seres humanos precisam para sobreviver. A destruição ou danos severos causados nos sistemas circulatório, digestivo ou respiratório não trarão nenhum problema para um membro das hordas dos mortos que andam, já que essas funções não sustentam mais o cérebro. Colocando a coisa de maneira fácil, há milhares de maneiras de matar um ser humano e apenas uma de matar um zumbi. O cérebro deve ser destruído, por qualquer meio possível. Descarte. Os estudos têm mostrado que o Solanum ainda pode habitar o corpo de um zumbi exterminado por mais de 48 horas. Tenha extremo cuidado quando descartar cadáveres de mortos-vivos. A cabeça, em particular, representa o risco mais grave, dada sua concentração do vírus. Nunca lide com um cadáver de morto-vivo sem roupas de proteção. Trate-o da mesma forma que qualquer material tóxico altamente letal. A cremação é a forma mais segura e eficaz de descarte. Apesar dos boatos de que uma pilha de corpos em chamas espalharia o Solanum, levando a uma verdadeira epidemia pela nuvem de fumaça, segundo o senso comum, é impossível um vírus sobreviver ao calor intenso, principalmente quando exposto a chamas. Domesticação? Para reiterar, até os dias de hoje, o cérebro dos zumbis mostrou-se à prova de qualquer tipo de corrupção. Experiências que vão do uso de produtos químicos, a cirurgia e a ação de ondas eletromagnéticas deram resultados negativos à terapia de modificação comportamental e outras tentativas semelhantes de condicionar os mortos-vivos como um tipo de animal de carga foram similarmente fracassadas. Mais uma vez, a máquina não pode ser substituída. Ela existirá como é, ou não existirá de forma alguma. O zumbi voodoo. Se os zumbis são criados por um vírus, e não de magia negra, então como explicar o chamado zumbi voodoo? Uma pessoa que morreu, foi erguida de sua tumba e está amaldiçoada a passar a eternidade como escrava de uma pessoa viva? Sim, é verdade que a palavra zumbi procede originalmente da palavra kimbundu zumbi, termo que descreve a alma da pessoa morta e, sim, os zumbis e a zumbificação fazem parte da religião afro-caribenha conhecida como voodoo. Entretanto, a origem do nome é a única semelhança entre o zumbi voodoo e o zumbi viral. Apesar de se dizer que os ongas, sacerdotes, do voodoo podem transformar seres humanos em zumbis por meios mágicos, a prática se baseia de forma consistente e inegável na ciência. O apode zumbi, o instrumento utilizado pelo Ogan para a zumbificação, contém uma neurotoxina muito potente, os ingredientes exatos são um segredo muito bem guardado. A toxina paralisa temporariamente o sistema nervoso humano, criando um estado de hibernação extrema. Uma vez que o coração,
Os pulmões e todos os outros órgãos do corpo passam a operar em níveis mínimos. Compreende-se o fato de um legista inexperiente declarar morto um indivíduo paralisado. Muitos seres humanos foram enterrados enquanto estavam nesse estado, despertando aos gritos na escuridão total de seus caixões. O que faz com que este ser humano se torne um zumbi? A resposta é simples: e dano cerebral. Muitos daqueles que são enterrados vivos usam rapidamente todo o ar contido no caixão. Os que se restabelecem, se tiverem sorte suficiente, quase sempre sofrem danos cerebrais devido à falta de oxigênio. Essas pobres almas caminham aos tropeços pelas imediações com poucas habilidades cognitivas ou, na verdade, livre-arbítrio, e são normalmente confundidas com os mortos-vivos. Como você pode distinguir um zumbi voodoo do artigo genuíno? Os sinais reveladores são óbvios. 1. Zumbis voodoos demonstram emoções. As pessoas que sofrem de dano cerebral induzido pelo pó de zumbi ainda são capazes de ter todos os sentimentos humanos normais. Elas sorriem, choram e até rosnam de raiva quando machucadas ou provocadas de alguma forma, algo que zumbis verdadeiros nunca fariam. 2. Zumbis voodoos demonstram raciocínio. Como foi afirmado anteriormente, quando um verdadeiro zumbi encontra uma pessoa, ele imediatamente mira o alvo como se fosse uma bomba inteligente. Um zumbi voodoo levará 1 minuto tentando descobrir quem ou o que é aquela criatura. Talvez ele vá direto em sua direção, ou irá recuar, ou ainda continuará a observar enquanto o cérebro danificado tenta analisar a informação dada. O que o zumbi voodoo não fará é erguer os braços, deixar que a mandíbula tombe, liberar um grunhido infernal e caminhar tropegamente na direção do alvo. 3. Zumbis voodoos sentem dor. Um zumbi voodoo que tropeça e cai sem dúvida nenhuma irá segurar o joelho machucado e lamuriar-se. Da mesma maneira, um zumbi que já esteja sofrendo de outro ferimento irá acariciá-lo, ou, pelo menos, ter consciência da existência daquela lesão. Zumbis voodoos não ignoram cortes profundos em seus corpos, como fariam os verdadeiros zumbis. 4. Zumbis voodoos reconhecem o fogo. Não é correto dizer que eles temem as chamas. Aqueles que sofreram lesões cerebrais muito severas podem não lembrar do que é o fogo. Eles pararão para examinar, talvez até estendam os braços para tocá-lo, mas recuarão uma vez que percebam que o fogo causa dor. 5. Zumbis voodoos reconhecem aquilo que os cerca. Ao contrário dos zumbis verdadeiros, que reconhecem apenas presas, os zumbis voodoos reagem a mudanças repentinas de luz, som, sabor e cheiro. Observaram-se zumbis voodoos assistindo televisão ou acendendo luzes, ouvindo música, encolhendo-se ao ouvir um trovão ou mesmo percebendo a presença de outro de sua espécie. Este último dado foi fundamental em diversos casos de erro de identificação. Se os zumbis em questão não reagirem à presença do outro, eles olham para seu igual, produzem sons, chegam até a tocar o rosto um do outro, podem ter sido acidentalmente exterminados. 6. Zumbis voodoos não possuem supersensibilidade. Um ser humano que sofre os efeitos debilitantes do pó de zumbi é ainda um ser humano dependente da visão. Ele não pode agir perfeitamente na escuridão, ouvir um passo a 500 metros de distância ou sentir o cheiro de um ser vivo no vento. Os zumbis voodoos de fato podem ser surpreendidos por alguém que se aproxime por trás deles. Entretanto, isso não é recomendado, já que um zumbi apavorado pode reagir com ira. 7. Zumbis voodoos podem se comunicar. Embora isto nem sempre acontece, muitos destes indivíduos conseguem reagir a sinais audiovisuais. Muitos entendem palavras e alguns compreendem até frases simples. Diversos zumbis voodoos têm a capacidade de falar de forma obviamente simples e em raras ocasiões conseguem manter conversas mais extensas. 8. Zumbis voodoos podem ser controlados. Apesar de isso não ser verdadeiro em todos os casos, muitos seres humanos com danos cerebrais perderam muito de sua força de vontade, fazendo com que se tornem muito suscetíveis a sugestões. Um simples grito para que um indivíduo pare ou fuja pode ser suficiente para se livrar de um zumbi voodoo.
Isso acaba criando situações perigosas, onde pessoas confusas acreditam que podem controlar ou treinar zumbis de verdade. Em diversas ocasiões, seres humanos voluntariosos insistiram que podiam simplesmente ordenar que seus atacantes mortos-vivos parassem. Quando mãos geladas e apodrecidas agarraram seus membros, e dentes sujos e gastos morderam sua carne, essas pessoas descobriram, tarde demais, o tipo de criatura com que estavam lidando. Estas instruções devem ter lhe dado uma boa ideia de como distinguir um zumbi voodoo de um zumbi verdadeiro. Uma última observação: os zumbis voodoo são quase sempre encontrados na África subsaariana, Caribe, América Central e do Sul, e no sul dos Estados Unidos. Apesar de não ser impossível encontrar pessoas que foram transformadas em zumbis por um ou em outros locais, a probabilidade de isso acontecer é bem pequena. O zumbi hollywoodiano. Desde que os mortos-vivos pisaram pela primeira vez na telona, o maior inimigo dessas criaturas deixou de ser o caçador e passou a ser a crítica. Acadêmicos, cientistas e até cidadãos conscientes argumentam que esses filmes retratam o morto-vivo de maneira fantástica e irreal. Elementos como armas visualmente atordoantes, sequências de ação impossíveis, personagens humanos praticamente imortais, acima de tudo, necrófilos mágicos, invencíveis e até cômicos engrossaram o caldo da já controversa sopa que é o filme de zumbi. As críticas mais profundas argumentam que esse enfoque que privilegia o estilo sobre a essência do cinema sonâmbulo ensina ao telespectador humano lições que podem fazer com que ele seja morto num encontro real. Estas acusações tão graves requerem uma defesa igualmente séria. Embora os filmes de zumbi sejam baseados em acontecimentos reais, seu objetivo, que na verdade é o objetivo de quase todos os filmes de todos os gêneros, sempre foi, em primeiro lugar e antes de mais nada, divertir. A não ser que estejamos falando dos documentários propriamente ditos, e até algumas produções desse tipo são adoçadas, os cineastas precisam assumir algumas licenças poéticas para tornar seu trabalho mais palatável para o público. Até filmes baseados em fatos reais sacrificam a verdade para favorecer o roteiro. Certos personagens tornam-se amálgamas de indivíduos da vida real. Outros podem ser totalmente ficcionais no intuito de explicar certos fatos, facilitar o roteiro ou simplesmente adicionar tempero à cena. Pode-se argumentar que o papel do artista é desafiar, educar e esclarecer seu público. Pode ser verdade, mas tente transmitir conhecimento a uma plateia que pode sair do cinema ou cair no sono nos 10 primeiros minutos do filme. Aceite esta regra básica da produção cinematográfica e você entenderá por que os filmes de zumbi hollywoodianos, em alguns casos licenciosamente, faltam com a realidade na qual são baseados. Em resumo, utilize essas adaptações cinematográficas da forma que os cineastas planejaram, como uma fonte de entretenimento temporário e despreocupado, e não como um auxílio visual à sua sobrevivência. Insurreições. Apesar de o ataque de cada zumbi ser diferente, dado o número, o terreno, a reação da população em geral etc., seu nível de intensidade pode ser medido em 4 tipos distintos. Tipo 1. Essa é uma insurreição de nível baixo, que acontece geralmente no interior de países do terceiro mundo ou em áreas rurais do primeiro mundo. O número de zumbis neste tipo de insurreição varia entre 1 e 20. O total de baixas humanas, incluindo aqueles infectados, varia de 1 a 50. A duração total, do primeiro caso ao último, conhecido, irá variar entre 24 horas e 14 dias. A área infestada é sempre pequena, com não mais de 32 km de raio. Em muitos casos, as fronteiras naturais determinarão seus limites. A réplica será branda, que seja composta exclusivamente por civis ou receba algum apoio adicional dos representantes da lei do lugar. A cobertura da mídia será pequena, se houver. Caso a imprensa cubra o ocorrido, procure por histórias comuns como homicídios ou acidentes. Esse é o tipo mais comum de ataque e também o mais fácil de passar desapercebido. Tipo 2. As áreas urbanas ou rurais densamente povoadas estão incluídas nesse nível de ataque.
O número total de zumbis pode variar de 20 a 100. O número total de baixas humanas pode atingir mais de várias centenas. A duração de ataques de tipo 2 pode não ser mais longa do que a de ataques do tipo 1. Em alguns casos, uma quantidade maior de zumbis pode causar consequências mais imediatas. Os ataques ocorridos em áreas rurais mais esparsamente povoadas podem se estender por um raio de mais de 160 km, enquanto um ataque urbano pode abranger apenas alguns quarteirões. Quase certamente será organizada uma repressão. Grupos compostos por civis serão substituídos por representantes da lei local, estadual e até mesmo federal. Para uma reação adicional militar, mesmo que em patamares mais baixos, será chamada a Guarda Nacional, nos Estados Unidos, ou seu equivalente no exterior. Em geral, para acalmar o pânico, essas unidades assumem um papel não combatente, fornecendo assistência médica, contenção das multidões e apoio logístico. Ataques de tipo 2 quase sempre atraem a imprensa. A não ser que o ataque aconteça numa parte do mundo realmente isolada ou em algum lugar onde a mídia seja estritamente controlada, a história será contada. Entretanto, isso não quer dizer que o caso será transmitido da maneira correta. Tipo 3. Uma verdadeira crise. Os ataques de nível 3, mais do que qualquer outro tipo, demonstram uma clara ameaça proclamada pelos mortos-vivos. O número de zumbis pode chegar a milhares, abrangendo uma área de várias centenas de quilômetros. A duração do ataque e uma possível e cansativa operação de limpeza podem levar vários meses. Não há nenhuma possibilidade de a imprensa abafar ou encobrir o acontecimento. Até mesmo sem a atenção da mídia, a imensa magnitude do ataque deixará muitas testemunhas oculares. Trata-se de uma batalha totalmente desenvolvida, com as forças da lei substituídas por unidades militares regulares. Será declarado estado de emergência na área infestada, assim como nas áreas vizinhas. Espere leis marciais, trânsito restrito de pessoas, suprimentos racionados, serviços federalizados e comunicação estritamente monitorada. A implementação de todas estas medidas, entretanto, levará tempo. A fase inicial será de caos, enquanto aqueles que estão no poder travam uma luta corpo a corpo contra a crise. Os tumultos, saques e pânico generalizado aumentarão os problemas dessas autoridades, promovendo o atraso de uma ação eficaz. Enquanto isso acontece, os que vivem nas áreas infestadas dependerão da benevolência dos mortos-vivos. Isolados, abandonados e cercados de necrófilos, só poderão contar consigo mesmos. Tipo 4. Vera vivendo em um mundo de mortos-vivos, página 209. Detecção. Qualquer ataque de mortos-vivos, independente do tipo, tem um começo. Agora que o inimigo já foi definido, o próximo passo é a detecção precoce. Saber o que é um zumbi não irá ajudá-lo se você não for capaz de reconhecer uma invasão antes que seja tarde demais. Isso não impõe a construção de um aposto de comando zumbi no seu porão, alfinetes pregados em mapas ou rondas com um rádio de ondas curtas a tiracolo. Só é necessário procurar os sinais que podem escapar de mentes não treinadas. Estes sinais incluem 1. Homicídios nos quais as pessoas são executadas com tiros na cabeça ou decapitação. Isso acontece muito, pois as pessoas reconhecem uma invasão e tentam encontrar formas de resolver o problema à própria maneira. Quase sempre, essas pessoas são declaradas assassinas pelas autoridades locais e julgadas como tal. 2. Pessoas desaparecidas, especialmente em áreas inóspitas ou desabitadas. Preste atenção se um ou mais membros do grupo de resgate acabar sumindo. Se o caso for televisionado ou fotografado, veja que tipo de armamento a equipe está portando. Qualquer outra coisa além de um rifle por grupo pode significar que esta é mais do que uma mera operação de resgate. 3. Casos de insanidade violenta nos quais os indivíduos atacam amigos ou familiares sem utilizar armas. Descubra se o atacante mordeu ou tentou morder suas vítimas. Se isso ocorreu, alguma vítima ainda está no hospital?
Tente descobrir se uma delas morreu misteriosamente nos dias seguintes à mordida. 4. Tumultos ou agitações civis que começam sem nenhuma provocação ou outra causa lógica. Segundo o bom senso, a violência em grupos de qualquer nível não ocorre simplesmente sem um catalisador, como tensão racial, ações políticas ou decisões legais. Mesmo a chamada histeria em massa sempre pode ter sua origem identificada. Se nada puder ser encontrado, a resposta pode estar em outro lugar. 5. Mortes baseadas em doenças nas quais a causa é indeterminada ou pareça muito suspeita. Comparadas com as que ocorriam um século atrás, as mortes por doenças infecciosas são raras em nosso mundo industrializado. Por esse motivo, novos ataques sempre viram notícia. Procure por estes casos, cuja natureza exata da doença é inexplicável. Também fique alerta para explicações suspeitas como o vírus do oeste do Nilo ou a doença da vaca louca. Ambos podem ser exemplos de acobertamento por parte da mídia. 6. Qualquer um dos casos em que a cobertura da mídia seja proibida. Um acobertamento total por parte da mídia é raro nos Estados Unidos. A ocorrência de um desses casos pode ser considerada uma imensa bandeira vermelha. É claro que podem haver muitos outros motivos diferentes para um ataque de mortos-vivos. Então, mais uma vez, qualquer acontecimento que obrigue o governo, assim como a mídia que está a par dos acontecimentos e até cada um de nós impor restrições, merece maior atenção. A verdade, independente de qual seja, não pode ser boa. Uma vez que um acontecimento desafie sua racionalidade, não o perca de vista. Tome nota da localização e da distância. Busque por incidentes similares ao redor ou próximos ao local original. Se, em poucos dias ou semanas, estes incidentes ocorrerem, analise-os meticulosamente. Preste atenção na reação das forças da lei e de outros órgãos governamentais. Se reagirem com mais vigor a cada ocorrência, é evidente a probabilidade de que esteja acontecendo um ataque. Armas e técnicas de combate. Eram pelo menos 20 deles, de homens, mulheres, crianças. Começamos nosso ataque a uns 70 ou 80 metros. Podia ver grandes pedaços de carne soltando-se de seus corpos. Nossos tiros estavam atingindo os alvos. E eles não paravam de vir. Eles simplesmente não paravam de vir. Avistei um deles e puxei o dedo, lançando uma rajada a todo vapor de minha submetralhadora. Sei que detonei a espinha do alvo, pois o homem caiu como uma folha. Com as pernas ainda se contorcendo, ele continuava a rastejar na minha direção. A 20 metros, atacamos com um vector. E nada. Observei pedaços de órgãos e ossos brotando de suas costas. Vi membros serem literalmente serrados das juntas. A SS-77 são as melhores metralhadoras já produzidas, 840 metros por segundo, 800 tiros por minuto, e não estava adiantando porra nenhuma. As granadas que tínhamos detonaram apenas um deles. Seu corpo estraçalhado estava deitado inerte com uma cabeça que ainda tentava morder alguma coisa. Nome omitido. Foi em frente com seu canhão antitanque. A porra do projétil atravessou direto o alvo macio e arrancou uma pedra que estava atrás dele. Finalmente, a 5 metros, utilizamos o resto de combustível que sobrou no lança-chamas. Os filhos da puta pegaram fogo como tochas, mas simplesmente não pararam. Um deles agarrou o nome omitido e pôs fogo nele enquanto mordia seu pescoço. Vi o resto daquelas coisas cercá-lo enquanto a gente deu fora para a selva. Uma multidão de corpos em chamas se agachavam para despedaçar outra tocha humana que gritava: "Filha da puta do demônio! Que diabos a gente podia fazer?" Mercenário sérvio durante a Guerra Civil da Zaíria, 1994. Escolher a arma certa nunca, leve apenas uma, pode fazer a diferença entre uma pilha de zumbis mortos e se tornar um deles. Quando confrontado com um morto-vivo,
É fácil acreditar na estratégia do supercomando, portar os armamentos mais pesados e poderosos possíveis e mandar ver. Isso não é apenas um ato tolo, é suicídio. Zumbis não são guardas de acampamento de um filme de fuga caricato, que são destruídos em massa com a primeira e teatral saraivada de balas. Armar-se para um encontro com zumbis requer consideração cuidadosa, uma cabeça fria e uma análise prática de todos os fatores envolvidos. Regras gerais. 1. Obedeça à lei. As regulamentações que controlam armas como pistolas e explosivos dependem da sua região. Siga-as ao pé da letra. A punição pode variar de uma multa de bom tamanho a encarceramento. Em qualquer um dos casos, a ficha criminal resultante é algo com o qual você não pode arcar. Quando os mortos se levantarem, as forças da lei devem olhar para você como um cidadão modelo, alguém em quem se deve confiar e deixar em paz, e não um delinquente com um passado duvidoso que deve ser interrogado no primeiro sinal de problema. Felizmente, como este capítulo irá mostrar, as armas mais simples e legais terão muito mais utilidade do que as máquinas de matar paramilitares. 2. Treine todos os dias, não importa a arma que você escolher, de um simples facão a um rifle semiautomático, ela deve ser uma extensão do seu corpo. Pratique o máximo possível. Se existirem cursos, inscreva-se. Aprender com instrutores qualificados irá poupar muito tempo e energia. Se o mecanismo puder ser desmontado, faça isso tanto à luz do sol quanto na mais completa escuridão até que você conheça cada pino, mola, curva e aresta dessa máquina. A prática lhe trará tanto experiência quanto confiança, duas características que você deve desenvolver para ser bem-sucedido na batalha contra os mortos-vivos. A história tem provado que um indivíduo bem treinado, armado apenas com uma pedra, tem mais chances de sobrevivência do que um iniciante com a mais recente maravilha tecnológica. 3. Cuide de suas ferramentas, e as armas, independente de sua simplicidade, devem ser cuidadas como seres vivos. Qualquer um com experiência em armas de fogo sabe que a manutenção e a limpeza fazem parte da rotina de uso diário. Isso também se aplica a armas de luta corpo a corpo. As lâminas precisam de polimento e proteção contra a ferrugem. Empunhaduras precisam de verificação e manutenção. Nunca abuse de suas ferramentas e nem as exponha a danos desnecessários. Se possível, leve-as regularmente a profissionais experientes para que sejam testadas. Esses especialistas podem detectar defeitos ainda nos primeiros estágios, imperceptíveis para o usuário amador. 4. Fique atento aos artigos disponíveis, e muitas empresas fornecem uma grande variedade de réplicas de armas, como espadas, arcos etc., que são fabricadas meramente para decoração. Sempre avalie o artigo escolhido minuciosamente e assegure-se de que ele foi de fato projetado para o uso no mundo real. Não confie apenas nas palavras da empresa. Pronto para a batalha pode significar que o artigo pode suportar alguns golpes num palco de teatro, ou em alguma feira histórica, mas irá se partir em dois durante um confronto de vida ou morte. Se seus recursos permitirem, compre 2 unidades do mesmo artigo e treine com uma delas ao máximo. Só então você deve confiar nas habilidades dessa arma. 5. Fortaleça a primeira das armas, o corpo humano. Se cuidado e treinado de forma apropriada, é a maior arma existente na Terra. Os americanos são famosos por sua dieta ruim, falta de exercícios e um fetiche implacável pela tecnologia criada para poupar qualquer esforço. Em vez de a bicho preguiça, um termo mais apropriado seria gado, agordo, preguiçoso, apático e pronto para ser comido. A arma número 1, a ferramenta biológica que é o nosso corpo, pode e deve ser transformada de presa em predador. Obedeça uma dieta rigorosa e um regime de adequação física. Concentre-se em exercícios cardiovasculares em vez daqueles que favorecem o desenvolvimento dos músculos. Monitore qualquer deficiência de saúde crônica que você possa ter, independente de sua gravidade. Mesmo que sua pior enfermidade seja uma alergia, você deve saber exatamente do que o seu corpo é capaz.
Estude e torne-se mestre em pelo menos uma arte marcial. Assegure-se de que essa luta enfatize tanto táticas para escapar de imobilizações quanto para desferir golpes. Saber como escapar das garras de um zumbi é a habilidade mais importante que você pode ter ao se encontrar num combate corpo a corpo. Combate corpo a corpo. Os combates corpo a corpo devem ser quase sempre evitados. Dada a falta de velocidade dos zumbis, é muito mais fácil correr, ou andar depressa, do que ficar parado e lutar. Entretanto, esse tipo de disputa pode ser necessária para destruir um zumbi a curta distância. Neste caso, frações de segundo são críticas. Um movimento errado, um momento e hesitação, e você pode sentir mãos frias agarrando seu braço ou dentes afiados e quebrados mordendo sua carne. Por essa razão, acima de todas, escolher uma arma de combate corpo a corpo é mais importante do que qualquer outro armamento apresentado neste capítulo. 1. Armas de concussão. Ao usar uma arma de concussão, o objetivo é esmagar o cérebro. Lembre-se, a única maneira de matar um zumbi é destruindo seu cérebro. Isto não é tão fácil quanto parece. O crânio humano é uma das superfícies mais rígidas e mais resistentes que existem na natureza. Obviamente, o cérebro do zumbi também obedece a esta regra. Uma força extrema já é necessária para fraturá-lo, imagine então o que é preciso para despedaçá-lo. Entretanto, isso pode ser feito com um único golpe bem localizado. Errar o alvo ou fracassar no ato de quebrar o osso não lhe dará uma segunda chance. Bastões, cabos de machados e outros porretes de madeira são bons para tirar um zumbi do caminho ou rechaçar um ataque individual. O que falta a esse tipo de arma são o peso e força necessárias para um ataque letal. Um pedaço de cano de chumbo funcionará em um encontro com uma única criatura, mas é muito pesado para ser utilizado em movimento. Uma marreta possui o mesmo inconveniente e também requer prática de seu usuário para atingir um alvo em movimento. Tacos de alumínio são leves o suficiente para funcionarem em uma, talvez duas lutas, mas sabe-se que essas ferramentas entortam com o uso prolongado. O martelo básico de carpinteiro, que pode ser utilizado com apenas uma das mãos, tem um poder devastador, mas um alcance muito limitado. O cabo pequeno desta ferramenta permite que um zumbi agarre seu braço e o prenda. O cacetete da polícia, feito de acetato plástico, na maioria dos casos, é forte o suficiente para qualquer batalha, mas lhe falta poder letal para matar num único golpe. Observação, e esta arma foi projetada exatamente para isso. A melhor arma de concussão é um pé de cabra de aço. Sua leveza relativa e constituição durável fazem do pé de cabra a ferramenta ideal para um combate corpo a corpo prolongado. A ponta curva e semi-afiada também permite a realização de perfurações através das órbitas dos olhos, atravessando diretamente a caixa craniana. Vários sobreviventes relataram ter matado zumbis desta forma. Outro benefício do pé de cabra é que esta ferramenta pode ser necessária para arrombar uma porta, deslocar um objeto pesado ou qualquer outra tarefa para o qual ela foi originalmente criada. Nenhuma dessas ações pode ser realizada com qualquer um dos objetos previamente mencionados. O modelo de titânio chega a ser mais leve e durável do que o de aço, e atualmente pode ser facilmente encontrado no mercado ocidental, provenientes de países da Europa Oriental e da antiga União Soviética. 2. Armas cortantes. Qualquer tipo de lâmina possui vantagens e desvantagens sobre as armas de concussão. Aquelas que têm força suficiente para rachar o crânio raramente se mantêm intactos após várias repetições do mesmo golpe. Por essa razão, os decepamentos, particularmente a decapitação, têm quase a mesma função de uma pancada na cabeça. Observação, e a cabeça de um zumbi, mesmo separada do corpo, ainda é capaz de morder e deve ser considerada uma ameaça. A vantagem dos decepamentos sobre as armas de concussão é que eles podem tornar a morte do zumbi desnecessária. Em alguns casos, o decepamento de um membro ou a separação da espinha é suficiente para incapacitar o agressor morto-vivo.
Observação: cortar um órgão também traz a possibilidade de ir contato com o vírus através da área exposta. Um machado comum pode esmagar facilmente o crânio de um zumbi, esmagando tanto os ossos quanto o cérebro num único golpe. A decapitação é igualmente fácil, o que explica por que o machado foi a arma preferida dos executores por séculos. Entretanto, ao ser combinada com uma cabeça em movimento, pode tornar o golpe difícil. Além disso, se você errar completamente o golpe, poderá perder o equilíbrio. A machadinha é uma arma menor e pode ser utilizada com as duas mãos, podendo ser excelente como último recurso. Se você estiver encurralado e as armas maiores forem inúteis, um golpe de machadinha dará conta do atacante. A espada é a arma cortante ideal, mas não para qualquer tipo de superfície. Sabres, floretes e armas de esgrima semelhantes não são adequadas para decepamentos. Seu único uso possível seria uma estocada através do globo ocular, seguida de um rápido movimento de torção no cérebro. Este golpe, entretanto, foi realizado apenas uma vez, por um esgrimista treinado e, portanto, não é recomendado. As armas cujo uso requer apenas uma das mãos permitem que você fique com uma das mãos livre para realizar outras tarefas, como abrir uma porta ou defender seu corpo com um escudo. A única desvantagem desse tipo de armamento é a falta de liberdade de movimentos. Um único braço pode não ter a força necessária para partir a densa cartilagem entre os ossos. Outra desvantagem é a famosa falta de precisão do usuário. Retalhar um oponente vivo em qualquer parte do corpo é uma coisa. Realizar um talho limpo e exato através do pescoço é algo completamente diferente. Espadas de duas mãos podem ser consideradas as melhores de sua categoria, oferecendo força e precisão para uma decapitação perfeita. Neste grupo, a katana utilizada pelos samurais japoneses está em primeiro lugar no ranking. Seu peso, que varia de 1,5 kg a 2,5 kg, é perfeito para conflitos prolongados, e sua lâmina pode romper a mais rígida fibra orgânica. Em cômodos apertados, as lâminas menores são mais vantajosas. O gládio romano é uma alternativa, apesar da dificuldade de se encontrar uma réplica adequada para combate. A ninjite japonesa ostenta uma empunhadura para duas mãos, e nos modelos genuínos, o famoso aço temperado. Ambos os fatores tornam esta arma superior. O habitual lacão, graças a seu tamanho, peso e disponibilidade, é provavelmente a melhor escolha. Se possível, consiga a versão militar, geralmente vendida em lojas de sobras de equipamentos do exército. Seu aço tende a ser de qualidade superior e a lâmina escurecida ajuda na ocultação durante a noite. 3. Armas brancas diversas. Arpões, lanças e tridentes servem para espetar um zumbi, mantendo-o fora de alcance, mas não são necessariamente capazes de matar. Uma estocada pode atravessar as órbitas de uma criatura, mas a possibilidade é remota. A alabarda, um híbrido entre o machado e a lança, armamento típico da Europa medieval, pode servir como arma cortante, entretanto, mais uma vez, requer uma grande habilidade e muita prática para que um golpe de decapitação seja bem sucedido. A não ser quando utilizada como arma de concussão, a alabarda tem poucos benefícios. As estrelas da manhã ou amanguais, uma bola com espinhos presa por uma corrente a uma haste, produzem basicamente o mesmo dano que um pé de cabra, embora de uma forma muito mais drástica. O usuário balança a haste a uma determinada distância, de forma que seja provocado o impulso necessário para fazer com que a bola esmague o crânio do oponente. O uso desta arma requer uma habilidade considerável e, por esse motivo, não é recomendada. A massa, também originária da Europa medieval, possui a mesma função que o martelo doméstico básico, mas sem o benefício de seus usos práticos. Uma massa não pode arrombar uma porta, bater num cinzel ou cravar um prego. A utilização desta arma pode causar ferimentos acidentais. Portanto, leve esse tipo de armamento medieval apenas quando não houver nenhuma outra alternativa disponível. As facas são sempre úteis, servindo para as mais variadas funções em diversas situações.
Ao contrário de uma machadinha, as facas só são capazes de matar um zumbi quando a lâmina penetra nas têmporas, nas órbitas oculares, ou na base do crânio. Por outro lado, as facas quase sempre pesam menos do que as machadinhas, e não obstante, são melhores quando se está em movimento. Ao escolher uma faca, assegure-se de que a lâmina tenha mais de 15 centímetros e seja toda lisa. Evite facas de serra e as combinações de serra e lâmina lisa encontradas em facas de sobrevivência na selva, já que estes modelos tendem a se alojar no corpo da vítima. Imagine-se cravando a faca nas têmporas de um zumbi e virando-se para encarar outros 3 necrófilos sem ser capaz de recuperar sua arma. A soqueira com lâmina é, sem sombra de dúvida, a melhor arma compacta anti-zumbi da face da Terra. Ela combina perfeitamente uma ponta de ferro de 18 centímetros como lâmina e uma soqueira de metal que funciona como cabo. Esta arma foi desenvolvida durante os selvagens combates corpo a corpo ocorridos na Primeira Guerra Mundial, onde os soldados se matavam em trincheiras com pouco mais de 30 centímetros de altura. A soqueira com lâmina foi especificamente criada para ser utilizada de forma ascendente através do capacete de aço do inimigo. Assim, pode-se imaginar a eficácia desta arma contra um zumbi. O usuário pode apunhalar a lâmina com facilidade através do crânio da criatura, retirá-la de forma limpa e rápida e, em seguida, arrebentar os miolos de outro morto-vivo ou, no mínimo, derrubá-lo com um soco no rosto dado com a soqueira. Os modelos originais são extremamente raros, existindo muito poucos exemplares, que pertencem a museus e colecionadores particulares. Entretanto, quando corretos, os guias esquemáticos para construir sua própria soqueira com lâmina podem ser seguidos e você mesmo pode fabricar uma ou duas réplicas com a atenção correta e prontas para o combate. Esse será um investimento do qual você nunca se arrependerá. A espada Shaolin. Esta arma merece menção especial no arsenal anti-zumbi. Sua aparência pode ser muito pouco convencional, um bastão de madeira rígida de mais de 1,80 metros, com uma lâmina plana e em forma de sino em uma das extremidades, uma lâmina crescente virada para fora na outra. Sua origem remonta à dinastia chinesa Shang, de 1766 a 1122 a.C. Quando o budismo migrou para a China, a espada foi adotada dos monges Shaolins tanto como ferramenta quanto como arma. Quando impulsionada com ambas as lâminas viradas para frente, causa decapitação instantânea, enquanto seu tamanho a torna completamente segura para o usuário. Este mesmo tamanho a torna pouco prática para combates em locais fechados, e, portanto, deve ser evitada nessas ocasiões. Quilômetros espaços abertos, entretanto, nada combina melhor a segurança de uma lança com o poder mortal de uma katana do que a espada Shaolin. Existe uma grande variedade de outras armas brancas pelo mundo, e não há espaço suficiente para que o autor discuta cada uma delas individualmente. Se você descobrir um utensílio ou ferramenta que possa servir como uma boa arma, faça a si mesmo as seguintes perguntas. 1. Pode esmagar um crânio num único golpe? 2. Em caso negativo, poderia decapitar também num único golpe? 3. É de fácil manejo? 4. É leve? 5. É durável? As questões 3, 4 e 5 dependerão de sua situação presente. As questões 1 e 2 são essenciais. 4. Ferramentas elétricas. A ficção popular tem nos mostrado o poder impressionante e brutal da serra elétrica. Seus dentes rotativos de rápido acionamento podem fatiar facilmente carne e ossos, tornando desnecessárias a força e a habilidade exigidas pelas armas manuais. Seu rugido também dá ao proprietário o tão necessário impulso psicológico, um fortalecimento diante do terror abjeto. Quantos filmes de terror você já viu onde essa máquina de matar industrial levou à destruição para tudo e todos em que tocava? Na realidade, entretanto, as serras e outros aparelhos elétricos ocupam posições extremamente baixas no ranking das armas mais práticas para o aniquilamento de zumbis. Para os iniciantes, seu reservatório de combustível é finito. Uma vez que o combustível é consumido, essas ferramentas oferecem tanta proteção quanto um mini-system.
carregar combustível extra ou baterias leva ao segundo problema básico, o peso. A serra elétrica comum pesa 4,5 kg, rivalizando com os 900 gramas da machadinha. Sendo assim, qual das duas armas aumenta a probabilidade de exaustão? A segurança também deve ser considerada. Basta um tropeço e os dentes rotativos podem dilacerar o seu próprio crânio com a mesma facilidade com que faria com o inimigo. Como qualquer máquina, outro problema é o barulho. O rugido típico da serra elétrica, mesmo soando por alguns poucos segundos, é suficiente para anunciar para qualquer zumbi que estiver no campo de audição que o jantar está servido. Atiradeiras e flechas. Comumente, acredita-se que o uso de balística diferente da das armas de fogo, como em arcos e estilingues, é um desperdício de energia e recursos. Na maioria dos casos, isso é verdade. Entretanto, se utilizados de forma correta, estas armas permitirão que você mate a uma longa distância com pouco ou nenhum som. O que aconteceria se você estivesse tentando escapar de uma área infestada, virasse uma esquina e um único necrófilo bloqueasse seu caminho? Ele está muito distante para que você possa utilizar uma arma branca. Antes que você possa se aproximar, o gemido da criatura irá atrair sua oposição. O estampido de uma arma de fogo soará como um alarme ainda mais estridente. O que você deve fazer? Em casos como esse, certas armas silenciosas podem ser sua única opção. 1. A atiradeira. Tornada famosa pela história bíblica de Davi e Golias, a atiradeira tem feito parte de nossa herança desde os tempos pré-históricos. O usuário posiciona uma pedra lisa e redonda no centro de uma tira fina de couro, segura ambas as extremidades, gira-a repetidamente em movimentos rápidos, por fim, solta uma das pontas da tira, liberando a pedra em direção ao alvo. Teoricamente, é possível executar um zumbi com um silencioso golpe na cabeça a menos de 30 passos de distância. Entretanto, mesmo após meses de treinamento, a probabilidade de realizar um ataque desse tipo é de 1 em 10, no máximo. Na falta de experiência, o melhor é simplesmente atirar pedras. 2. O estilingue. Um descendente da funda de couro, o moderno estilingue é pelo menos 10 vezes mais preciso do que seu antecessor, a atiradeira. O que lhe falta, entretanto, é vigor. Pequenos projéteis lançados de um moderno estilingue simplesmente não têm a força necessária, mesmo que a distâncias mínimas, para penetrar no crânio de um zumbi. Essa arma deve servir apenas para alertar o necrófilo para sua presença. 3. A zarabatana. Dado que o veneno não surte nenhum efeito nos mortos-vivos, desconsidere totalmente esta arma. 4. Srikin. Esses dispositivos pequenos e com pontas múltiplas eram utilizados no Japão feudal para atravessar o crânio humano. Quilômetros aparência, essa arma lembra uma réplica em aço bidimensional de uma estrela brilhante, vindo daí o seu nome, que significa a estrela arremessável. Em mãos experientes, podem abater um zumbi com muita facilidade. Entretanto, da mesma forma que muitas das armas aqui discutidas, o liso das estrelas arremessáveis requer uma grande experiência. A não ser que você seja um dos poucos mestres dessa arte, apenas um pequeno número de pessoas pode reivindicar este título. Abstenha-se de métodos que requeram um nível de exotismo tão grande. 5. Facas arremessáveis. Assim como o shuriken, essas armas de curta distância requerem semanas de prática para acertar um alvo tão grande quanto o corpo de um homem e meses para atingir uma área tão pequena quanto a cabeça de um zumbi. Apenas um especialista dedicado poderia ter esperança de realmente eliminar um morto-vivo. A energia e o tempo gastos no treinamento poderiam ser mais produtivos se aplicados em uma convencional. Lembre-se de que você possui diversas habilidades para dominar e não dispõe de todo o tempo do mundo para aprendê-las. Não desperdice essas horas tão valiosas tentando dominar uma arma de terceira classe. 6. O arco longo ou composto. Grosso modo, atingir a cabeça de um zumbi com uma flecha é uma proeza extremamente difícil.
Mesmo com arcos compostos e miras modernas, apenas arqueiros experientes conseguem realizar arremessos firmes. O único uso prático para essa arma é o lançamento de flechas incendiárias. Para dar início a incêndios de forma silenciosa, estando-se a uma grande distância, nada funciona melhor do que uma flecha em chamas. Esta forma de ataque deve e tem sido utilizada para atear fogo em indivíduos mortos-vivos. O zumbi-alvo não será sábio o suficiente para arrancar a flecha de seu corpo e pode, dadas as devidas circunstâncias, queimar outros necrófilos antes de sucumbir às chamas. 7. A besta. O poder e a precisão da besta moderna podem lançar um avirote, a flecha da besta, de forma limpa através do crânio de um zumbi a mais de 400 metros. Essa pequena maravilha é chamada de o perfeito assassino silencioso. A pontaria certeira é importante, embora não requeira maiores esforços do que os necessários para a utilização de um rifle. A recarga exige tempo e força, embora possa ser desnecessária. A besta é uma arma de tocaia, e não um artifício para conter multidões. Utilize-a apenas contra um único zumbi. Se houver mais, você pode acabar nas garras de um morto-vivo, sendo seriamente machucado antes de ter tempo de carregar outro virote. No que diz respeito ao virote, tanto o exemplar triangular quanto aquele em forma de projétil são eficazes. Para aumentar a precisão, deve-se acrescentar uma mira telescópica. Infelizmente, o tamanho de qualquer boa besta irá torná-la a arma primária. Por esse motivo, escolha-a apenas quando a situação permitir, como na ocasião em que estiver viajando com um grupo, defendendo sua casa ou quando não houver nenhuma arma de fogo silenciosa. 8. A mini-besta. Menores, as mini-bestas podem servir de complemento para sua arma primária. Carregar uma significa que uma arma compacta e silenciosa estará sempre à sua disposição quando necessário. Em comparação à besta maior, a mini possui precisão e poder inferiores e cobre distâncias menores. Utilizar essa arma significa chegar mais perto do alvo. Isso aumenta não apenas o perigo como também o risco de ser detectado, o que, por sua vez, vai contra a necessidade de uma arma silenciosa. Use a mini-besta com cuidado e parcimônia. Armas de fogo. De todas as armas contidas nesse livro, nada é mais importante do que sua arma de fogo primária. Mantenha-a limpa, lubrificada, carregada, e mantenha-a por perto. Com a cabeça fresca, a mão firme e um grande estoque de munição, um ser humano é mais do que um adversário digno para um exército de zumbis. A escolha de uma arma de fogo deve ser uma ciência exata, com cada variável considerada. Qual é a sua primeira meta e defesa, ataque, ou ficar de tocaia? Com que tipo de invasão você está se deparando? Quantas pessoas, se é que há mais alguma, fazem parte do seu grupo? Que tipo de ambiente é o seu campo de batalha? Diferentes armas de fogo possuem diferentes funções. Praticamente nenhuma delas serve para todas as funções. Escolher as ferramentas perfeitas significa descartar as doutrinas convencionais de conflito armado que têm funcionado tão bem contra nossos companheiros humanos. Infelizmente, todos nós sabemos muito bem como matar uns aos outros. Já matar zumbis, isso é outra história.